Ibovespa, é hora de comprar ou vender a bolsa, né? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? É hora de aumentar a posição, reduzir posição. Essa é a questão que eu mais tenho recebido nas minhas redes, né? As pessoas querem saber o que é para fazer nesse momento. Se a gente pegar a bolsa, né, desde o pior momento, né, o Ibovespa, que em março, em 23 de março, fechou na casa dos 63 mil pontos e na sexta-feira agora acima dos 94 mil pontos, ou seja, a gente está falando aí de uma alta de 48,8%. Então, se a gente pegar aí nos últimos meses, o Ibovespa subiu quase 50%. Comparado ao ano, né, a gente vê uma queda ainda de 18%, uma queda expressiva, mas bem mais coerente com o que está acontecendo, né? Então, dado tudo o que aconteceu, 18% é ok, né? As pessoas viveram aí nos últimos meses 6 circuit breakers. E o que aconteceu para ter essa volta, né? Qual foi o grande ponto que fez a bolsa voltar tão rápido? Eu estou falando aqui desde o meio de março, né, quando eu comecei a fazer vídeo todos os dias no comitê aqui de investimentos, alertando, existia uma grande descolamento, né, entre o valor das empresas e o preço delas. O preço das ações nossas, né, despencaram em função de um efeito manada, né, não fazia sentido, estava extremamente descontado as nossas ações. Quando a gente comparava o nosso mercado com outros países emergentes, o Brasil era o líder na queda em todas as comparações possíveis. Quando comparava até com os desenvolvidos, ou Itália, que tinha sido devastada em função do Covid, a nossa queda era maior também em relação à Itália, né? Se a gente comparava moedas, né, o real era a moeda que mais tinha se depreciado. E não tinha uma explicação lógica para isso, né? Foi um descolamento mesmo entre preço e valor. E eu insisti muito nisso. E o que a gente assistiu nas últimas semanas, né, foi uma retomada. Então hoje, se a gente olhar para o gráfico aqui, né, que a gente pega Ibovespa contra outras bolsas emergentes, a gente vê que março, abril, o distanciamento, né, da nossa bolsa em relação às outras era bem maior. E agora a gente vê o mercado está fechando esse gap, né? Ou seja, existia de fato ali um movimento irracional na nossa bolsa e eu fico feliz de ter ajudado muita gente, né? Recebo muitos agradecimentos porque as pessoas não era o momento de vender no meio da crise, né? Pelo contrário, né? Quem tinha um pouco de caixa deveria ter aumentado, né? Foi o que a gente falou muito aqui, com cautela, óbvio, mas é o momento de aumentar a posição e não desfazer das posições. Então, nesse sentido, porque qual o principal ponto? Tivemos sim um impacto econômico, né, nesses meses, entretanto, esse impacto não destruiu 50%, 60%, 70%, 80% do valor das empresas, né, que é o que o mercado tinha precificado naquele momento. E não fazia nenhum sentido. Agora o que a gente está vendo, uma retomada e o distanciamento da nossa bolsa em relação às outras fechando. Mas o grande ponto e agora, né? A bolsa 94 mil pontos. É para comprar? É para vender? O que é para fazer? Bom, minha resposta é cautela. Para quem achava que eu era um otimista torcedor, né? Porque muita gente achava que eu era torcedor, não, eu sou racional. Eu olho para o fundamento das empresas e da economia, né? Então o que eu via naquele momento era um descolamento. Agora o que eu vejo é cautela. Esse momento é um momento de cautela. Eu vejo muita gente falando, tá barato? Como assim? Todo mundo queria vender a 60 mil pontos e aí 3 meses depois todo mundo quer comprar a 94? O que mudou? Então a gente vai olhar um pouquinho para o fundamento das coisas aqui. Me lembro até que em abril, em uma matéria que eu dei uma entrevista para o Valor, e a Levante era a única casa que falava de bolsa acima de 100 mil pontos no final do ano. Essa volta, sempre falei dessa retomada, né? Mas foi até mais rápido do que eu imaginava. Sinceramente, eu achei que esse movimento de alta ia acontecer mais no segundo semestre, ia ter um movimento sim de alta, mas de forma mais moderada, e essa volta foi muito rápida, tá? Então, nesse momento, é um momento de cautela. Se você achava que estava desesperado a 60 mil, não é para estar super animado querendo comprar tudo a 94 mil, tá? Essa é uma das coisas importantes, pessoal. Manter a constância e a racionalidade independente do cenário, né? Porque o que aconteceu nesses 3 meses? O que mudou, né? Vamos falar sobre isso.
E aqui nesse vídeo de hoje, né, a ideia é pegar a estratégia top-down, então, ou seja, partir do macro para o micro, né? E o principal ponto aqui hoje é o macro, né? Como o macro vai estar afetando a nossa bolsa. Bom, e dentro desse cenário, né? Eu gostaria de convidar vocês amanhã para uma live, né? Eu vou fazer uma aula sobre estratégia top-down, segunda às 9h30 da noite, e eu vou apresentar uma novidade para vocês. Eu venho trabalhando muito num projeto, né? Que é um programa, um curso de bolsa na prática, ou seja, como as pessoas entendem, como vocês entendem a bolsa e as empresas, né? Como entender o que as empresas fazem, o modelo de negócio de cada ação, de cada empresa. E aí sim, né? Se você entende como uma empresa ganha dinheiro, você ganha dinheiro também investindo nela, né? É a coisa mais básica que o investidor precisa saber. Quando você investe numa empresa, você está investindo numa tese e você precisa saber o que ela faz e como ela ganha dinheiro para você também ganhar dinheiro. Então a live vai ser amanhã, 9h30 da noite. Já tem o link aqui embaixo dessa live, então é só ativar, tá, pessoal? Bom, olhando pro top, né? Vamos falar um pouquinho de economia. Estados Unidos chamou atenção na sexta-feira. Então, um ponto importantíssimo ali foi o dado de payroll, né? Que é a geração de emprego na economia americana. E o que a gente viu no mês de maio foi algo que surpreendeu as expectativas de mercado, né? Em maio foram gerados 2,5 milhões de empregos na economia americana. No mês anterior tinham sido criados, né, quase 21 milhões de desempregados. E a expectativa de maio era que fosse gerado, né, 8 milhões de desempregados, ou seja, de uma expectativa de 8 milhões de desempregados, a realidade foi uma geração de emprego de 2,5 milhões de empregos. Então, assim, um dado super importante e muito positivo. Esse é um ponto que eu tenho falado muito, né, nesses últimos meses, é que a economia americana ela é muito rápida, né? Ela é flexível, diferente da economia brasileira. Se a gente pensar no meio de março, o desemprego explodiu lá, né? Eles têm a facilidade, né? Você demite por e-mail, já tem uma série de benefícios ali do próprio Estado, não tem custo, né? Demitir nem contratar como no Brasil, então eles têm essa flexibilidade. Então a economia cai rápido e volta muito rápido. Então a gente viu que a economia deles está voltando agora da quarentena, do lockdown que eles tiveram, e já conseguiu gerar 2,5 milhões de emprego. Então, essa economia é muito rápida, assim, tem uma flexibilidade absurda, e eles vão ter a pior crise, né? Eles tiveram a pior crise, né? Os números vão mostrar isso com uma certa defasagem. Entretanto, eles vão ter a melhor retomada. O crescimento deles vai voltar muito rápido, e isso está acontecendo. E nesse cenário, né, esses principais pontos aqui da economia americana, que tem se demonstrado uma retomada, tem ajudado os mercados globais, né? O que a gente assistiu nas últimas semanas foi uma retomada das bolsas globais. Se a gente pegar aqui o S&P está caindo 1,1 no ano, ou seja, é pouco, né? Chegou a desmoronar, e a Nasdaq está subindo 9,3. A bolsa americana, a Nasdaq subindo quase 10 no ano. Então isso aqui é extremamente relevante. Esse movimento, né, acabou impulsionando todos os mercados. Se a gente olhar aqui o gráfico dos emergentes, né, como eu já mostrei, a gente vê uma retomada global em função dessa melhora dos Estados Unidos. Mas aí a gente volta para o Brasil, né? Então, do nosso lado, a economia é lenta, não flexível, e o que a gente viu? Demorou muito, né? A gente provavelmente vai ter a maior quarentena do mundo, e o desemprego vai começar a aparecer, né? Começou já, mas foi com certeza, falando de março, o nosso cenário foi pior do que esperado, só que as coisas aqui são lentas, né? Então a gente vai ter aqui um cenário de desemprego aumentando, os resultados do segundo trimestre vão piorar, né? Com certeza a gente tem uma piora em relação ao primeiro trimestre. Então, comparando Estados Unidos e Brasil, lá uma retomada rápida, muito dinheiro, o poder de fogo que eles têm, tanto do lado fiscal quanto monetário, é muito maior do que o nosso, e flexibilidade. Então eles já estão voltando. Do nosso lado, a gente está ainda começando a ter as consequências da quarentena, né? O desemprego vai começar a acelerar agora. Então, falando de fundamento
fundamento da economia americana é muito melhor do que o nosso. Tá? Então, se a gente falar de bolsa nesse momento, o valor aqui das nossas empresas, né, se falar de Bovespa, ele não tem tanto upside. Eu olhava em março e falava, a bolsa está descontada. Hoje a bolsa está descontada? Um pouquinho. Existem grandes oportunidades. Acho que assim, é setorial. Né? Tem setores que vão performar muito bem, alguns outros não, vão ficar para trás. Acho que tem setores que estão acima do justo já. Entretanto, tem coisas boas também. Mas o ponto é, o que vai acontecer? Né? Falando de valuation aqui, as coisas estão muito próximas do justo com várias oportunidades. Mas a bolsa está subindo forte. Então, assim, por isso que eu falei cautela, né? Não é o momento de sair vendendo. Por quê? A gente tem um novo ponto no mundo, né? Que é liquidez. Assim, os bancos centrais injetaram muito dinheiro no mundo, sem precedentes. Todas as economias reduziram juros demais, para zero nos mercados desenvolvidos. No nosso mercado aqui a gente tem uma Selic a 3%, vai cair mais nas próximas semanas. Então esse cenário de juros baixos e uma abundância de dinheiro no mundo deve ajudar os ativos de risco. Então qual o grande ponto do investidor? O investidor, nesse momento, tem que entender que muita coisa está próximo do justo, não existe tanto upside, então tem que ter uma cautela. Tá? Mas como existe muito dinheiro no mundo, esse dinheiro, né, essa liquidez, pode continuar impulsionando os ativos. Então é uma questão técnica que o investidor não é o momento de fazer muita coisa, né? Ter caixa é importante e observar que se esse fluxo, tanto do mercado local quanto um fluxo estrangeiro que ainda não começou a vir forte, se eles permanecerem, né, entrando em bolsa, eles vão continuar impulsionando os ativos. Os ativos vão ficar esticados, com certeza. A gente pode viver nos próximos meses ou anos um mercado onde os ativos, as ações, né, ficam negociando a múltiplos mais altos. Né? A gente pode viver aqui um re-rating. Né? Então, o nível de rating de múltiplos pode ser negociado acima das médias históricas, mesmo no momento onde teremos recessão, dado a liquidez global. Tá? Então, é um ponto muito técnico aqui que o investidor tem que ser cauteloso, olhar para o fundamento, saber que o fundamento, em muitos casos, ele está justo já, existem oportunidades, sim, mas tem que saber o que fazer, não é comprar tudo, né? Não é igual o Márcio você comprava qualquer coisa e sabia que o mercado ia voltar. Agora não é esse o cenário, agora o cenário é ser seletivo, é achar os melhores setores, as melhores empresas em cada ponto para conseguir lucrar e observar como o fluxo, tanto estrangeiro quanto local, se vão continuar, né? Vão continuar impulsionando a bolsa. Tá? Então esse é o principal ponto, pessoal. Então hoje eu falei um pouquinho aqui, né, do top US, Brasil e o momento que a gente está vivendo. Tá? Não dá para perder o bonde também. E gostaria de convidar vocês mais uma vez para a live amanhã, segunda, às 9h30 da noite. Eu vou apresentar mais detalhes, né? Tenho uma surpresa para vocês em relação ao meu projeto top-down. Tá? Então aquela análise, aquele curso que eu venho fazendo, que a ideia é entender bolsa na prática, né? No dia a dia, entender o modelo de negócios das empresas, né? Como elas funcionam, como elas ganham dinheiro, para o investidor ganhar dinheiro também, tá, pessoal? Então, o link da live está aqui embaixo, ative as notificações e eu espero vocês amanhã. Um grande abraço e até a próxima.